Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Estamos no livro 3º, capítulo 2º, Lei de Adoração. O item que nós estamos trabalhando é sobre a prece, questões 662, 663 e 664, 662, 663 e 664. Se você puder compartilhar esse vídeo, se você puder comentar, dar um joinha. Quanto mais interação tem, quanto mais isso tiver nos vídeos do YouTube e no Facebook, mais essas plataformas acabam divulgando, sugerindo, recomendando esse vídeo para outras pessoas. O Espiritismo pode cair na mão de alguém que realmente estava precisando se encontrar. A gente não ganha nada com esse vídeo, então esse pedido é só para divulgação efetivamente da doutrina espírita. Tá bom? Compartilhe, ajude. Vamos lá, questão 662, sobre a prece. É possível orar de maneira eficaz por outras pessoas? Essa é uma dúvida muito frequente hoje em dia ainda. E Kardec, desde 1857, quando foi lançado o Livro dos Espíritos, essa questão, evidentemente, ele fez antes, mas na publicação, desde a publicação de O Livro dos Espíritos, em 1857, tem a resposta. E mesmo nós espíritas ainda temos muitas dificuldades e ainda fazemos esse questionamento muito nos centros espíritas, nos atendimentos fraternos, né? Há pessoas que acham que a oração por outras pessoas muda totalmente a vida da outra pessoa e corrige defeitos, e há aqueles que dizem que acham que não tem a mínima eficácia, que não serve para absolutamente nada. Percebam que, mesmo dentro do movimento espírita, há os dois extremos. Aqueles que acham que a prece para o outro não adianta nada, porque é o conhecimento superficial da doutrina, e há aqueles que acham que tudo se resolve. O meu filho está com problema tal, eu vou fazer uma oração e ele vai mudar. Meu filho está envolvido com drogas, eu vou fazer uma oração e ele vai parar de usar drogas. Meu filho é alcoólatra, bom, é droga do mesmo jeito. Eu vou fazer uma oração e ele vai parar. Preciso de um emprego, eu vou fazer uma oração e ele vai arrumar um emprego. Será? Como que funciona isso? Então a questão 662 é possível orar de maneira eficaz por outras pessoas? Resposta: o espírito de quem ora age por sua vontade de fazer o bem. Pela prece, ele atrai para si os bons espíritos e estes, os bons espíritos, se associam ao bem que quer fazer. Tem aqui uma explicação de Kardec. Possuímos em nós, pelo pensamento e pela vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites de nossa esfera corporal. A prece pelos outros é um ato dessa vontade. Se ela é ardente e sincera, pode chamar em sua ajuda os bons espíritos a fim de sugerir-lhes bons pensamentos e de dar-lhes a força necessária ao corpo e à alma. Mas ainda nesse caso, a prece feita de coração é tudo, enquanto aquela, feita de boca para fora, ou da boca para fora, não é nada. Olha, Paulo de Tarso, o maior apóstolo que já existiu, o maior homem depois de Jesus, que já esteve na Terra, dizia que nós temos uma usina de forças, vou usar esse termo mais atual, uma usina de forças no coração e que a nossa mente direciona isso através da oração. Então a prece tem que ser inteligível, eu tenho que entender aquilo que eu estou falando. A prece tem que ter um endereço, então eu invoco Jesus, me colocando em contato com Ele. Evocar, quando eu evoco, eu trago para mim. Eu evoco um espírito para a reunião mediúnica, eu o trago para a reunião mediúnica. Invocar é me colocar em contato com, é ao contrário, eu me coloco em contato. Então, pela prece, eu me coloco em contato com Jesus, eu elevo o meu pensamento, elevo a minha vibração o máximo possível, para que eu me aproxime o máximo possível, dentro daquilo que a minha evolução permite, de Jesus. Nesse momento eu estou criando condições de que espíritos benfeitores, espíritos superiores possam se aproximar de mim e eu sentir a sua presença. Porque se aproximar de nós, eles se aproximam o tempo todo. Nós sentimos a presença, precisamos estar na mesma sintonia ou numa sintonia mais próxima, o mais próxima possível. E quando a gente faz a oração por outra pessoa, sempre tem que ser falando com Jesus, invocando a Jesus e mentalizando a outra pessoa.
A prece não é um negócio automático que eu falo umas palavras desconexas, falo alguma coisa de que meu cérebro não está prestando a mínima atenção, como se Deus fosse mágico e falasse assim: ah tá, ele falou aquelas palavras assim, e aí então eu vou vou levar isso porque com certeza ele está pensando na outra pessoa. Deus faz um negócio conosco chamado respeito ao livre-arbítrio que Ele mesmo nos deu. E isso demora um pouco para a gente entender. Nós precisamos de uma certa maturidade, não estou falando de idade não, de maturidade para entender. Né? Precisamos estar maduros espiritualmente falando para poder entender o que isso significa. E a prece não muda as provas das pessoas, nem as nossas nem as dos outros, mas nos ajuda porque a gente sai da faixa vibratória que a gente se encontrava e eleva a vibração, permitindo, criando condições para que os espíritos superiores, entre eles o meu guia espiritual, possam se fazer sentir, possam se fazer presentes da forma que eu perceba isso, que eu note isso, nem que seja não seja notar isso como eu noto a presença de alguém que chega do meu lado, mas que eu sinta aquele bálsamo do bem chegando até o meu coração e com isso, recebendo os bons conselhos, elevando a vibração, eu consiga resolver os problemas, sanar os problemas ou até sair daquela situação que eu me encontro. É muito importante fazer prece, muito importante. Nunca derroga as leis da natureza. Mas os mecanismos da prece são tão eficazes que funciona em todos, eu repito, em todos os casos. Não é uma regra, é uma lei. Por que eu falo não é uma regra, é uma lei? Porque quando a gente fala de regra, regra tem exceção. E lei divina não. Lei divina cumpre-se. Então, sermos atendidos em nossas preces não é regra, é lei. Seremos atendidos nas nossas preces. A prece tem que ser eficaz. Tem que ser eficaz. A prece tem que ser, como Kardec diz aqui, um ato de vontade, ardente e sincera. Não é um monte de palavras, não é um emaranhado de regras, é do coração. E a prece que mais funciona é aquela do momento em que a gente respira e fala: meu Deus, é o suficiente. E vai vir a resposta. Nem sempre a resposta que muito provavelmente nós quereríamos, né? Mas vem. E sempre para o nosso bem. 663. As preces que fazemos por nós mesmos podem mudar a natureza de nossas provas e desviar-lhes o curso? Pergunta extraordinária que a gente sempre faz, né? As preces que fazemos por nós mesmos podem mudar a natureza de nossas provas e desviar-lhes o curso? Resposta: vossas provações estão nas mãos de Deus e há aquelas que devem ser suportadas até o fim. Mas então, Deus sempre leva em conta a resignação. Aquelas provas que tem que ir até o final dessa encarnação, Deus vai levar em conta a resignação. A prece atrai para vós os bons espíritos que vos dão a força de suportá-las com coragem e as provações vos parecem menos rudes. Como dissemos, a prece nunca é inútil quando bem feita, porque fortalece, o que já é um grande resultado. Ajuda-te e o céu te ajudará, sabeis disso. Aliás, Deus não pode mudar a ordem da natureza segundo a vontade de cada um, pois o que é um grande mal sob o vosso ponto de vista mesquinho, pequeno, e vossa vida efêmera, muitas vezes é um grande bem geral, na ordem geral do universo. Além disso, quantos males não advêm do próprio homem por sua imprevidência ou por seus erros? Ele é punido por aquilo em que pecou. No entanto, os pedidos justos são atendidos com maior frequência do que imaginais. Acreditais que Deus não vos escutou porque não fez um milagre a vosso favor, quando ele vos está ajudando por meios tão naturais que vos parecem efeito do acaso ou força das circunstâncias. Muitas vezes também, o que na verdade é o mais frequente, ele, Deus, vos suscita o pensamento necessário
para que deixeis por vós mesmos as dificuldades. Olha que coisa mais linda. Deus não muda as leis da natureza para fazer um milagre para atender a cada um dos meus pedidos. Até porque a gente pede uma coisa de manhã, outra coisa à tarde, outra coisa à noite, e já dificilmente se lembra até do que pediu de manhã. Porque a nossa vida é muito efêmera, vamos usar um eufemismo, efêmera, não é? Agora, as maneiras pelas quais esse socorro chega são dos mais variados. Então vamos imaginar, por exemplo, que nós estejamos com um problema de um câncer terminal, um câncer que vai me levar à morte do corpo físico, que é uma provação que eu preciso passar. A oração vai mudar esse câncer? Não, porque o câncer é benéfico para mim no que diz respeito à minha vida espiritual. E isso está expurgando de mim algo muito ruim que eu preciso tirar de dentro de mim. Por mais difícil que isso possa parecer, é a mais pura realidade. Porém, no entanto, contudo, todavia, a prece faz com que os efeitos colaterais da quimioterapia sejam os mínimos possíveis. A resignação aconteça da forma precisa, as dores diminuam, o sofrimento diminua, a qualidade de vida melhore e a gente simplesmente sente um conforto muito grande no coração, porque elevando o pensamento, como eu disse, ao fazer a oração, quando eu invoco Jesus, quando eu elevo o meu pensamento, o que acontece? Eleva a minha vibração, eleva o pensamento e, por conseguinte, na sequência, eleva a minha vibração. Eu sinto a presença dos amigos espirituais, da minha família de fato, né, que são os que estão desencarnados, que via de regra são a nossa família verdadeira, né? São aquelas pessoas que se preocupam comigo e aí eu não me sinto sozinho, não me sinto desamparado e me sinto muito bem, apesar das dificuldades. Então vale a pena fazer uma oração? Lógico que vale a pena fazer uma oração. E se for expiação, não for provação, vai passar nessa vida, eu não vou desencarnar com aquilo. Então, que eu faça a oração. 664. É útil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores? Em caso afirmativo, como nossas preces podem proporcionar-lhes alívio e abreviar seus sofrimentos? Nossas preces, têm o poder de abrandar a justiça de Deus? Resposta. A prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma pela qual se ora sente o alívio, porque a prece é um testemunho de interesse que se dá à alma, e porque o infeliz sempre é consolado quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Por outro lado, pela prece provoca-se o arrependimento e desperta-se o desejo de fazer o que é necessário para tornar-se feliz. É nesse sentido que se pode abreviar sua aflição. Se de sua parte ele contribui com sua boa vontade, esse desejo de melhora, incitado pela oração, atrai para o espírito sofredor espíritos melhores que vêm para esclarecê-lo, consolá-lo e dar-lhe esperança. Jesus orou pelas ovelhas desgarradas, mostrando-vos com isso que sereis culpados se nada fizerdes por aqueles que mais necessitam. É óbvio que o sujeito plantou aqui, enquanto estava encarnado, criou uma condição tão densa para o seu perispírito que é incapaz de entrar numa colônia, não é possível entrar numa colônia, vai para um umbral necessariamente. A minha oração não muda isso. Porém, no entanto, contudo, todavia, cada oração que eu faço por aquele sujeito que está numa situação difícil é como se lançasse para ele flechas de bálsamo, de luz, que quando batem no perispírito dele, aliviam e tiram a dor que ele está passando. É como uma anestesia, um remédio que se dá para a pessoa que está com dor. Não tem coisa melhor do que você estar, por exemplo, com uma dor terrível de cabeça e você toma um remédio. Alguém te dá um remédio. Você toma e sente, parece que está tirando com a mão em alguns instantes e aquela dor some. Ela vai voltar depois? Vai, porque provavelmente o problema é outro, você só tomou um analgésico para resolver paliativamente aquela dor. Você não está tratando a causa. Então vai voltar, vai. Mas se você tomar outro remédio, melhora de novo. Então perceba, a prece é
um grande bálsamo para a pessoa que está sofrendo. Então eu posso realmente fazer oração por aqueles que desencarnaram. O sujeito que se suicidou, que provavelmente está ou preso no corpo, ou está no Vale dos Suicidas, certo? Vamos falar da regra geral, né? Seria isso. Eu fazer uma oração muda isso e vai levar ele para a colônia? Não, mas eu posso tirar-lhe as dores, eu posso ajudar no arrependimento, eu posso ajudar no entendimento do que está acontecendo com a minha oração. Não pensando no que ele fez, que é o suicídio, ou que ela fez, que é o suicídio, mas pensando nessa pessoa bem, fazendo oração para que esse bálsamo chegue e imagina, em meio àquele sofrimento que a pessoa se encontra, ter aquela calma, ver que alguém se lembra dele ou dela, ver que alguém está preocupado com ele ou ela, fazendo-se sentir bem por alguns instantes, por alguns minutos, por algumas horas, por alguns dias. Prece faz bem, sempre. Não muda os desígnios. Eu me lembro de uma história, bom, vou contar. Me lembro de uma história de um pai que, ao ver o seu filho desencarnar e ir por um umbral, ele que estava numa colônia espiritual, ele vai ao dirigente e fala: eu quero resgatar o meu filho, eu tenho créditos para isso. O que significa? Eu tenho tantas boas obras que eu pratiquei que eu quero usar esse crédito que eu tenho em favor do meu filho, quero trazê-lo para a colônia. O dirigente disse: olha, ele não tem condições, pelo espírito dele não tem condições, o estado de revolta que ele se encontra não tem condições, não vai adiantar você trazê-lo para cá. Não, mas eu quero trazer porque é meu filho, você tem que entender o meu coração, etc, etc. E como nós precisamos aprender com os próprios erros quando não aceitamos conselhos, o dirigente falou: tá bom, então, quer fazer, vamos lá. Vamos usar esses créditos seus. Pediu a divindade, Jesus também nesse intuito de aprendermos uma lição, né, permitiu. E ele foi até o filho. Quando ele chegou lá, o filho viu o estado dele brilhante, se revoltou imediatamente. Aquela dificuldade de ver as pessoas brilhantes em volta, tiveram que dar um passe nele para ele adormecer. Ele adormeceu, levaram para a colônia. A diferença de vibração era tão grande que ele teve que ser levado para as câmaras de retificação, porque ele não suportaria, o perispírito dele provavelmente se desintegraria se ele ficasse em outra ala do hospital. Então levaram para a câmara de retificação e ele ficou lá dormindo. E o pai de vez em quando ia lá e frequentemente, esse de vez em quando é frequente, de vez em quando é por períodos, né? Frequentemente ia lá e quando ele ia, o filho era tirado da sedação, acordava e revoltava-se, queria agredir todo mundo, queria quebrar tudo, porque que ele estava lá, aquela situação toda, adormeciam-no de novo. A revolta muito grande e só podia ficar na câmara de retificação. Não tinha o que fazer. O pai então chegou para o dirigente e falou: olha, você tinha razão, Jesus tinha razão, não dá para mudar, a natureza não dá saltos, não tem o que fazer, acho que vamos ter que levar o meu filho de novo para o umbral. Ele falou: infelizmente tem. E aí pegaram o rapaz e levaram pro umbral outra vez onde ele estava. Lá ele acordou e ficou revoltado, quis agredir todo mundo outra vez e saiu correndo. E por 40 anos nossos, medidos a partir da terra, 40 anos nossos, o pai todos os dias foi visitar o filho, levando plasmado um pedaço de pão e conversando com o filho com paciência, falando de Jesus, falando sobre a evolução, falando sobre a necessidade de ser bom e tudo mais. E após 40 anos nossos, que isso no plano espiritual é muito mais tempo, depois de 40 anos nossos, finalmente o filho estava em condições de ir para um posto de resgate, para uma colônia, enfim, para ser resgatado para as câmaras de retificação, para então criar o planejamento encarnatório para voltar a encarnar. Então vejam que a natureza não dá saltos, mas esse pai todos os dias criava condições para que o filho ficasse melhor, com paciência, com carinho, com preces diárias, para que o filho, embora estivesse no umbral, tivesse qualidade de vida. Então a prece é a ação do amor em favor de outra pessoa, em favor de nós mesmos. É a ação, porque a prece é caridade. Puro e simples. E a caridade é o amor em ação, como a gente sempre fala.
Prece é uma grande caridade, porque é o B, do benevolência para com todos. Caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. A prece está ali no P, está ali no B, de benevolência para com todos. Fazer o bem, fazer com que a pessoa se sinta bem, gastar o meu tempo pedindo a Deus que as energias que eu estou gerando boas sejam secundadas, acompanhadas por espíritos superiores e possam chegar até aquela pessoa que eu quero, que eu gostaria que ficasse bem. Não é mudar as leis divinas, mas é usar das próprias leis divinas para minimizar, diminuir o sofrimento daquela outra pessoa. Parece isso, coisa boa, sempre. Sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo. Amanhã a gente volta para finalizar esse item da prece. Beijo para você que fica. Tchau.